Avante família Palmeiras, como que vocês estão? Bom, eu trouxe aqui alguns recortes das últimas notícias, novidades quentíssimas dos bastidores, extra-campo. Então eu quero já convidar você a reagir aí nesse vídeo, deixando o seu like, compartilhando, né? E bora conferir aí comigo essas novidades que vai agitar aí o nosso Verdão, hein? Acompanha aí com a gente um pouco. E Palmeiras, sejam bem-vindos, amigos. Beijos aos dois. Obrigada, Gláucia. Beijo pra você, Mari Calçade, fã de esportes, o Zupac também aqui ao meu lado. Bora pra mais uma. Bora! Então a gente tá em frente ao Museu dos Direitos Civis, porque Greensboro é uma cidade rica em relação à luta pelos direitos civis e tem uma história bem bacana que lá em 1960, né, um marco, 4 estudantes negros na luta contra a discriminação racial decidiram que não iam mais comer as pressas. E aí, essa história é bem interessante porque o balcão daquela lanchonete tá aí dentro, Zupac. É isso, Gláucia. Boa tarde a todos, boa tarde ao fã de esporte. O Palmeiras treina em uma cidade que tem essa simbologia da luta pelos direitos civis, pelos direitos iguais do ponto de vista racial. O Woolworth, né, aqui acima de mim, era o nome de uma lanchonete. Essa é a fachada original, uma lanchonete que em época de segregação só servia a brancos, até que 4 estudantes resolveram se rebelar, sentaram aqui na porta, protestaram. Milhares de pessoas, não só aqui como em outros lugares do país, começaram a aderir a esse protesto, a esse movimento, e isso ajudou na luta pela igualdade de classes, né? E esse lugar, essa lanchonete, virou um museu dos direitos civis. A fachada é a mesma, o balcão tá lá também. Não pode tirar foto do balcão, então fica essa curiosidade também. E é uma das simbologias dessa pacatíssima cidade de quase 300 mil habitantes, mas que você não os vê na rua em hora alguma, que recebe o Palmeiras, que já fez 2 treinos, né, Roberto? É isso, né? A estreia de domingo. É isso, nessa cidade tranquila, pacata, como trouxe o Zupac, pouquíssimas pessoas pelas ruas. Então é com essa calmaria que o Palmeiras está treinando hoje nessa segunda atividade, ainda com o time incompleto, 21 atletas por aqui. Os outros estavam a serviço das seleções durante esse período de data FIFA, que a gente pode trazer aqui. Benedetti e Luigi devem estar chegando daqui a pouquinho já por aqui. Eles que estavam com a seleção brasileira sub-20 e os outros 6 jogadores chegam na parte da noite, vêm junto com a presidente Leila no jatinho da Leila, certo, Zupac? É isso. E hoje, nessa atividade, o técnico Abel Ferreira, a gente só pôde acompanhar aqueles 15 minutinhos, apenas o aquecimento, fez um trabalho ofensivo, veio até a gente mostrar o menu do treinamento de hoje, que envolveu esse trabalho mesmo ofensivo, finalização, né, jogo mesmo competitivo e bola parada. Bola parada muito importante, achei muito legal isso do Abel. É o segundo dia de treinos em que o Abel vem até a imprensa para contar o que vai ser o treino. O Abel não tem uma boa relação com a imprensa, mas aqui na Carolina do Norte ele tem se aproximado. O Palmeiras tem estado bem aberto e o Abel também explicando a preparação. Bola parada muito forte para resolver campeonatos assim. Tenho sentido o Palmeiras leve, assim, muito ciente do seu papel no Mundial de Clubes, mas pronto para desfrutar desta competição, bem sereno para trabalhar para o jogo de domingo contra o Porto. E teve gente que falou com a gente hoje, né, Roberto? É verdade, o Maurício conversou com a gente, o Zupac acompanhou de pertinho. Antes até de você chamar aí as palavras dele, a gente volta a falar sobre o Paulinho, porque hoje novamente ele participou ali da atividade. Isso é bem interessante, porque nos últimos dias ele vinha fazendo apenas trabalhos internos, então participou do treino de hoje, do treino de ontem, fica toda essa expectativa, né, Zupac? E a partir de agora, assim, da chegada dos convocados, né, hoje, então a partir de amanhã, treinando com o elenco completo, o Abel vai começar a resolver algumas dúvidas. Será que o Paulinho já ganha vaga na equipe principal? Pouco provável pela sua própria condição. Será que o Maurício vai ser titular do Palmeiras? Ele que vem jogando bem, mas o Facundo é o dono da vaga, o Estevão é dono de outra vaga, o Veiga tem ficado no banco. Essa competitividade do elenco foi pauta da entrevista do Maurício, nosso convidado no Sport Center de hoje. O Maurício vai falar um pouco pra gente sobre essa expectativa da estreia, porque no Mundial de Clubes todo mundo imagina o time brasileiro enfrentando o time europeu. Será que dá pé? Será que aguenta enfrentar? E o Maurício falou como o Palmeiras está preparado para enfrentar um europeu, no caso o Porto de Portugal. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, é um campo espetacular que deixa o jogo muito mais rápido, um jogo mais dinâmico. Isso nos deixa em muito alerta, mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Então, ainda não deu tempo para ver muito das equipes assim, né? A gente
Antes, quando a gente estava no Brasil, a gente não conseguia acompanhar justamente pelo nosso calendário, que a gente estava sempre jogo a jogo ali. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Olha, a gente sabe que o frio na barriga, independente do jogo, a gente sempre tem. É claro que em jogos mais importantes isso aparece muito mais, mas como o professor sempre nos fala ali, a gente sabe que a gente está indo para jogar futebol. É claro que é um jogo a mais, mas é um grande campeonato, então a gente tem que estar ciente do que a gente vai fazer dentro de campo. Isso nos dá mais confiança e tranquilidade para poder superar essa ansiedade. Palmeiras, a Copa do Mundo de Clubes começa de alguma maneira no sábado, né? O jogo de estreia da competição até, porque o Al-Ahly pega o Inter Miami e vai influenciar o resultado, obviamente, dentro do grupo. Então, o sábado à noite, para o torcedor do Palmeiras, já é algo para ter uma atenção na competição, não é só o domingo na própria estreia do clube, né? Eu fiz uma pergunta em outro CNPJ, Massa, Arnaldo e Vessone, sobre as estreias. Tudo bem, o Botafogo, a estreia do Botafogo é contra o? Não é contra o europeu, né? Tem o clássico entre PSG e Atlético de Madrid. Em tese, a estreia do Botafogo seria contra o Seattle. Contra o Seattle, eu acho no domingo. Mais... E a do Flamengo é contra o Esperança. Então, esses dois, tudo bem, você imagina que esses times vão ganhar. Né? Os brasileiros vão ganhar. Certo. A minha pergunta era a seguinte, Massa e Vessone e Arnaldo. Você está esquecendo um detalhe importante, mas fala. Qual é a estreia mais complexa? Fluminense ou Palmeiras? O Borussia terminou bem a temporada. Então, o adversário é pior e o Fluminense é pior do que o Palmeiras. Você junta as duas pontas para mim. Mas essa é uma forma de se pensar. E eu votei nessa enquete que eu mesmo criei, na cabeça, no Palmeiras. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o Fluminense, o grupo do Fluminense, a coisa já está mais mapeada. De duas forças. O Fluminense... Ele leva quase como um bônus esse jogo. Esse jogo é o jogo que você pode descartar. Bom, se a gente perder esse aqui, tudo bem que a gente tem mais 2 jogos. O Palmeiras é mais diferente. O jogo do Palmeiras já é mais decisivo. E não é o primeiro jogo do grupo. Tá aí, Massa. Boa. Al-Ahly e Inter Miami jogam sábado. 9 da noite. Essa falou, abrem a competição. Exato. Se tiver uma vitória aí, Palmeiras e Porto entram bem pressionados, cara. Porque... Sim. Sabe? Principalmente se for o Al-Ahly. Olhando de outra forma, se você olhar um time que não pode perder, é o Palmeiras e não é o Fluminense, na primeira rodada. Nesse aspecto, sim, pela característica da chave, né? Por isso que eu acho que... Em tese, 7 pontos você se classifica. Pro Palmeiras... Que a estreia do Palmeiras é mais complexo. O Palmeiras é tudo ou nada. Ou vai em primeiro do grupo ou vai em segundo, certo? Sim. Se for em segundo... O que tem? Vai acabar o campeonato onde deveria acabar mesmo, nas oitavas, né? Porque vai pegar um... Paris Saint-Germain, em tese. Pro Palmeiras, é interessante não ter adversários zerando. Porque se alguém... É igual a Libertadores. Se alguém zerar, você pode se lascar como o terceiro da chave com uma pontuação ok. Que você, na teoria, daria pra você passar, né, Arnaldo? Se a gente como assim alguém zerar? Sei lá. Um grupo como tem na Libertadores, né? Só que é 2 segundos, né? O Inter Miami tomou 3 pau. Entendi. Perde as 3. Você pode se complicar como... Você vai fazer um jogo de vida ou morte contra o outro. Esse é o problema. Que na Libertadores é ir de volta, que a perna é menor, né? Aí seriam zerar em 6 partidas, seria agora zerar em 3 partidas. Mas, além de ter essa comparação da estreia, Tironi, aí é o que o Massa está projetando. O Palmeiras, tudo ou nada, primeiro ou segundo. Talvez nem faça muita diferença ser primeiro ou segundo. Né? Porque... Por exemplo, o Atlético de Madrid é um time... Não tem comparação com o Porto, por exemplo. O Atlético de Madrid é muito mais forte que o Porto. Mas é mais fraco que o Paris, né? O Paris é atual campeão europeu. Vamos ver como é que o Paris vai. Em tese, gente. Tudo em tese. Como é que o Paris vai? Se o Paris vai de tanque cheio ou vai com a Torre Eiffel. Marquinhos não falou disso, né? Ninguém perguntou, eu acho, né? Fiquei curioso depois, o Marquinhos podia ter dado um parâmetro pra gente. É verdade. Mas também a seleção Ancelotti tinha tanta coisa ali que o cara... Mas o Fluminense, por sua vez, acho que faz muita diferença ser primeiro ou segundo. Tudo bem.
não dá para contar com vitória sobre o Dortmund. Mas se o Fluminense conseguir a primeira colocação do grupo, ele tem boa possibilidade de um cruzamento acessível nas oitavas. Acessível, digo, cruzamento que dá pro jogo. Sim. O Palmeiras é difícil, porque além do grupo ser um grupo meio nebuloso, que o Palmeiras talvez seja até favorito, o cruzamento é o pior possível. Mas o Palmeiras é um favorito, é estranho, né? Ele é um favorito, mas com possibilidade de problema. Não é aquele favorito que você fala assim, aqui não vai ter erro. Tem chance de ter erro. O Flamengo você acha que vai ter menos erro, porque você acha que o Flamengo vai passar. Tem algumas situações, o cruzamento, como é um torneio muito incipiente, não tem muito critério, né, de cabeça, o que nós estávamos falando ontem. É um torneio feito agora, vamos tentar. Não tem parâmetro também. Não tem parâmetro, né? A temporada europeia acabou, quase nenhum campeão nacional está no torneio. Então, já é difícil você mensurar. Digamos assim, o próximo torneio, vamos colocar o campeão de cada principal liga europeia como cabeça de chave. Então a gente teria lá o Barcelona num grupo, o Liverpool no outro grupo, a gente não tem nada disso. É tudo meio misturado. Então a gente não está olhando os outros grupos que não tem brasileiros, mas os dois últimos grupos lá do fim, um tem Manchester City e Juventus, certo? A gente acabou de ver. O cruzamento de Manchester City e Juventus é o grupo último, que tem o Real Madrid. Então, vamos combinar. Tanto faz, aí, um dos dois, Manchester City ou Juventus, vai pegar o Real Madrid logo nas oitavas. A gente pode ter um Manchester City e Real Madrid nas oitavas de final. Ou seja, um gigantão vai cair. Isso vai acontecer, porque os grupos eles não têm pesos parecidos. Não é como uma Copa do Mundo. O cabeça de chave é o Brasil, aí é a Argentina. É o ineditismo do torneio, a forma como se encontrou para classificar. Mas essa é uma boa notícia para os brasileiros. Então isso vai limpando também de uma forma ou outra. Vão o europeu, né? Se o Porto passar, ele vai pegar Atlético de Madrid ou PSG. Então são essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Não dá para chegar os 8 principais europeus nas quartas de final. Não, isso não vai acontecer. Vai ter gente morrendo pelo caminho. Mas dá para dizer com antecedência que nenhum brasileiro conseguirá chegar sem pegar 3 europeus. Sim, isso eu acho muito difícil. É o que vocês falam da montanha. No mínimo mundial, 3 vai ter que encarar. Alguns até vão encarar mais. Claro. Mas 3 eu acho que vai ter que encarar. Fala pessoal, então Felipe Anderson titular, 3 zagueiros, como que o Palmeiras deve jogar aí no Mundial, trazer essa matéria aqui para vocês, ó. Lá na live do Palmeiras, o Danilo Olivieri e Paulo Massini debateram como o time deve entrar em campo aí no Mundial para exibir, né, o melhor desempenho que a gente vem acompanhando aí nos jogos atuais. E os comentaristas concordam que a formação com 3 zagueiros é a que tem funcionado melhor em 2025. E aí, você concorda? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Palmeiras estreia no Mundial no próximo domingão, dia 15, e vai encarar o Porto pelo grupo A da competição, que também tem o Al-Ahly e o Inter Miami. De acordo com as declarações de Massini, o esquema tático seria o 3-4-3, e ele declarou aqui que essa seria a melhor formação. Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Alan, Martínez, Rios e Piquerez, Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Já colocaria o Paulinho ali titular ao lado do Vitor Roque e Estevão, 3 atacantes. Esse seria o meu time para enfrentar o Porto. O que me intriga é o que acontece com Paulinho e Felipe Anderson, que não conseguem jogar. Era para eles estarem decidindo jogos para o Palmeiras. Já o Lavieri, Palmeiras jogou melhor em 2025 com 3 zagueiros. Eu faria um time muito parecido, mas com uma troca. Felipe Anderson no lugar do Alan, mais um time parecido com o do Massini. Acho que os melhores momentos de futebol do Palmeiras foram nesse modelo com Felipe Anderson e Estevão revezando na direita, o Giai apoiando quando precisava. Por enquanto, acho o melhor modelo. Então aí eles estão debatendo qual que seria a melhor formação do Palmeiras. Algumas das duas te agrada? Como que você acha que o Palmeiras deve entrar em campo? Já se inscreva aí no canal, fortaleça com o like. Canal novo aqui, a gente vai sempre estar trazendo conteúdos do Palmeiras aí para vocês. Então se inscreva, deixe seu like, até o próximo vídeo. Valeu!